Meu irmão e minha irmã, hoje dia 30 de janeiro, terça-feira da quarta semana do Tempo Comum. Vamos escutar a palavra de Deus deste dia do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou que, com insistência, que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marcos hoje nos apresenta estes 2 milagres de Jesus, simultaneamente acontecidos, porque tem muitas coisas de semelhante. Primeira coisa, nós vimos que foi a fé de Jairo e foi a fé da mulher que fizeram com que Jesus os curasse. A fé tem um papel fundamental nas curas que Jesus realiza. Todos os milagres que Jesus realiza nos evangelhos partem do pressuposto da fé. É a fé que move as pessoas até Jesus, e Jesus sempre disse: a tua fé te salvou, porque você acreditou, a tua fé te salvou. Além disso, nós vimos que a mulher sofria de hemorragia já faziam 12 anos. A menina foi curada quando tinha 12 anos. 12 anos quer dizer muito tempo, quer dizer um tempo que já se passou de toda a esperança. De fato, diz o Evangelho, a menina já tinha até mesmo sido considerada como morta. Tanto tempo fazia que estavam doentes. 12 anos quer dizer muito tempo. Nós vimos que a doença, seja daquela mulher, a hemorragia, seja a doença que tinha a filha de Jairo, era para elas como a morte. A mulher era impura por causa da hemorragia, do contato com o sangue, não podia ter contato com as pessoas, devia viver excluída, afastada. A menina não tinha mais como brincar com as suas amigas, não tinha mais como ajudar em casa, estava excluída, era como morta. As duas estavam em situação de morte por causa da doença que tinham. Jesus, nós vimos,
sem o mínimo esforço, curou o físico dessas duas mulheres, da hemorroísa e da menininha filha de Jairo. Sem nenhum esforço, Jesus, para curar o nosso físico, não lhe custa nada, lhe custa para curar o nosso espiritual. Jesus, porém, curando o físico dessas duas pessoas, cura também o seu espírito, liberta estas duas pessoas. Além disso, nós vimos que junto com Jesus estavam sempre os seus discípulos, vendo e ouvindo cada coisa que Jesus fazia. Jesus, porém, se abaixa na mesma altura daquela mulher hemorroísa. Também Jesus se abaixa na altura da menina que estava doente. Jesus toca em ambas as duas para dizer que ele não é o Senhor e Messias lá do alto, ele é aquele que se abaixa e que, tendo se abaixado, quer fazer com que as pessoas se levantem novamente. O que então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? De todas estas semelhanças que existem entre os dois milagres, existe, porém, uma diferença. A mulher estava escondida, era excluída, não queria ser vista. Porém, Jesus a chama e a reinsere em meio a toda aquela multidão, para sim ser vista, porque sim quer reintegrá-la na vida da comunidade. Jairo, pelo contrário, o pai da menininha, era uma pessoa pública, muito conhecido, que todos sabiam quem era aquele homem. Jesus, quando vai realizar a cura, não quer que ninguém esteja por perto, a não ser o pai, a mãe e 3 discípulos, para dizer que a lógica humana do ser conhecido, do ser respeitado, nesta hora não vale. Jesus não quer aplausos, Jesus não quer audiência, nem para si, nem para Jairo, que era esta pessoa tão conhecida. Este evangelho ainda nos faz perguntar: de qual doença eu tenho que ser curado? Eu estou precisando ser curado por Jesus. Uma doença, um pecado que talvez tenho arrastado por tanto tempo e que já me faz talvez sentir quase como uma pessoa que morreu por dentro, que está seca por dentro. Do que é que Jesus tem que me curar? E que hoje, cheio de fé, posso me aproximar dele e ele instantaneamente pode me curar disso. E por último, se eu fosse um dos discípulos que estivesse com Jesus naquela praça, ali onde Jesus estava passando, quando aquela mulher o tocou, uma mulher impura, uma mulher que pela lei não poderia tocar em ninguém, qual teria sido a minha atitude? Teria ajudado aquela mulher? Teria ajudado Jesus? Teria afastado aquela mulher por ser uma impura, uma pecadora? Qual teria sido a minha atitude? Que a gente possa pensar neste dia nessas duas coisas. Do que eu preciso ser curado de Jesus e qual teria sido a minha atitude ao ver esta situação acontecida com ele. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste novo dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.